Por quanto tempo você acha que consegue ficar no escuro? Tem gente que tem até medo de pensar numa escuridão completa. E sem comer ou sem beber água, uns 3, 4 dias. Agora imagina ficar preso numa caverna, sem saber se algum dia você vai ser encontrado. Depois de muitos pedidos nos comentários, o Radar Peleja de hoje conta a história do time de futebol tailandês mais famoso do mundo, os Meninos da Caverna. 2018, Rússia. A Copa do Mundo estava pegando fogo com grandes jogos na fase de grupos. E no mesmo dia em que a Inglaterra goleava a seleção do Panamá, em 23 de junho, também era aniversário de um menino tailandês. Knight, apelido do garoto, estava fazendo 17 anos e tinha um plano para comemorar em grande estilo. Assim como muitos outros meninos da sua comunidade, ele fazia parte do time de futebol Javalis Selvagens, da província de Shanghai. A ideia era ir com os amigos e o treinador fazer um passeio por um dos pontos mais visitados da província, a caverna de Tham Luang. Lá na Tailândia é bem comum visitar esse tipo de caverna. Além de serem lugares considerados sagrados e cheios de mística, é um passeio muito legal, um dos favoritos dos turistas. E esses meninos conheciam essa caverna muito bem. Era pra lá que levavam os novos jogadores do time, para se divertirem e escrever seus nomes nas paredes, como se fosse um ritual para os novos javalis. Até por conta disso, o técnico, um monge de 25 anos chamado de Aki, não tinha tantas preocupações com o passeio. Eles foram com as suas bicicletas até a boca da caverna, deixaram as mochilas e entraram. Assim como sempre, começaram a explorar. Entraram em passagens estreitas, encontraram praias internas, brincaram na água e caminharam todos juntos, cada vez mais fundo. Mas tem um detalhe muito importante nessa aventura. A caverna de Tham Luang não fica aberta o ano todo para visitação. A gruta é muito funda e com passagens muito estreitas. E quando isso se mistura com a época de chuvas da região, uma viagem buraco adentro pode se tornar uma jornada extremamente perigosa. E para ficar claro, tanto os meninos quanto o técnico sabiam muito bem dessa época de monções, que geralmente chega só em julho, mas naquele dia a chuva chegou mais cedo. Imagine estar a mais de 4 quilômetros embaixo da terra. Não dá para ouvir nada do lado de fora. Por isso, foi só quando a água encurralou o time que eles perceberam que não teria como sair de lá tão cedo. Aki e os 12 meninos foram ainda mais fundo para fugir da enchente e encontrar um lugar mais alto e seguro. Sem sinal de telefone ou comida disponível, restou para os javalis selvagens e para o técnico sentar, meditar e rezar pelo resgate, que a essa altura do campeonato já começava do lado de fora. O passeio iria durar pelo menos no planejamento cerca de 1 hora. Depois, todos voltariam para suas casas, inclusive o aniversariante, que tinha um bolo esperando por ele. Preocupados com a demora dos meninos, os pais acionaram a polícia, que imediatamente correu para a caverna investigar o paradeiro do time. Chegando no local, encontraram as bicicletas e as mochilas em frente à gruta. A partir dali, uma força-tarefa gigantesca começou. Todos da província de Shanghai sabiam que os javalis selvagens estavam presos na caverna e só um milagre tiraria todos de lá com vida. Nunca na história tinha sido feito um resgate tão arriscado em condições tão adversas. Enquanto todo mundo tentava descobrir onde estava o time e se estavam bem, a chuva continuava caindo. Enquanto a marinha tailandesa era convocada e outros militares de todas as partes do país chegavam para tentar ajudar, começou do lado de fora da caverna uma corrente de energia positiva. Voluntários servindo comida, bombeiros organizando mantimentos, mergulhadores procurando a melhor rota por dentro e jornalistas do mundo todo contando a história que parou a Tailândia e por alguns dias fez gente esquecer da Copa do Mundo. Quase 5 dias se passaram e o clima foi ficando cada vez mais tenso, mas vindo diretamente do Reino Unido, convidados por amigos da Tailândia, os mergulhadores Rob Harper, Rick Stanton e John Volaten eram os maiores especialistas em missões em caverna no mundo. Quando o governo tailandês finalmente aceitou correr atrás de ajuda especializada internacional, os 3 já estavam por conta própria em Shanghai, porque esse era o sentimento de todos que viam o drama pela televisão. Não havia tempo para pensar. Apesar da prontidão do mundo todo para ajudar, o temporal não facilitava o trabalho das equipes, e quanto mais dias se passavam, mais difícil era a chance de encontrar o time com vida. Até que depois de muitos preparativos, a chuva cessou e o tempo seco acelerou o processo. Uma base foi montada dentro da caverna, com tanques de oxigênio e mantimentos para que os mergulhadores pudessem fazer uma busca ainda mais funda e tentar encontrar os javalis. Foi de lá que partiram John e Rick, os mergulhadores britânicos. Até que apontaram suas lanternas e encontraram 12 meninos e um técnico assim. How many of you? 13. Brilliant.
Backpack is me going inside. No, not today. Not today. There's two of us. You have to die. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? No, okay. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Very strong. Não, eles não podiam tirar os garotos de lá naquele momento, apesar da angústia. Eram necessárias horas de mergulho em águas cheias de lama, mas o primeiro passo da missão tinha sido dado. Encontraram os 13, com vida, sem ferimentos, com fome, mas bem depois de mais de 9 dias presos na caverna. Era quase um milagre. Do lado de fora, fotos e vídeos foram mostrados aos pais dos meninos, que viram que os filhos estavam bem, além de boa parte do mundo dar o primeiro respiro. A pergunta agora era, como vamos tirar eles de lá? O mundo inteiro ontem recebeu com alívio a notícia de que 12 garotos de um time da Tailândia tinham sido encontrados vivos depois de 10 dias presos numa caverna. Mas esse drama terrível ainda está muito longe de terminar. A prioridade foi levar, já no momento seguinte, comida e água, pelo fato de não comerem há 9 dias e só conseguirem beber a água que escorria das pedras. Depois, um médico militar e outros soldados tailandeses foram enviados para ficar junto com o time no buraco, até o momento do resgate final. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, equipes especializadas decidiu a melhor maneira de fazer isso. Qualquer operação era muito arriscada. Ensinar os meninos a usar o equipamento de mergulho para uma urgência durante o transporte era uma opção. A outra opção era anestesiar todo mundo e trazer eles desacordados durante o trajeto. Mas qualquer plano poderia dar errado por conta de um temporal. A época de monções por lá é imprevisível e duradoura. As equipes continuavam levando diariamente comidas, mantimentos e oxigênio para os javalis. E foi nesse momento que um nome ficou marcado para sempre na história da caverna de Tham Luang. Saman Kunan. Esse era um ex-mergulhador da elite da marinha tailandesa, que mesmo depois de aposentado, viajou por horas para se tornar voluntário na operação. Uma das suas missões era levar suprimentos para os garotos, só que no caminho de volta teve um problema no seu equipamento e ficou sem oxigênio. Com apenas 38 anos, Kunan morreu e se tornou um herói no resgate impossível. A missão falhou, todos da equipe estão muito tristes. Nós o conhecemos há pouco tempo, mas a morte dele afeta a todos, disse um dos líderes da operação. O clima de luto se instaurou em todos os que acompanhavam o resgate. Por mais que eu não estivesse lá no dia em que o mergulhador morreu, eu senti, como a cidade toda sentiu, a preocupação para saber se aquilo daria certo ou não. Apesar disso, os javalis continuavam na caverna e o entendimento dos responsáveis era que não tinha melhor jeito de honrar um mergulhador do que tirando os meninos de lá. Não vamos entrar em pânico e parar nossa missão. Vamos honrar o sacrifício do nosso amigo, disse o comandante. Para as próximas horas, a previsão era de tempo seco. Era hora de agir. Num domingo, 8 de julho, mais de 16 dias depois deles terem entrado naquela caverna, os primeiros meninos foram retirados. Eles estavam desacordados e foram levados direto para o hospital. Nos dias seguintes, o resto do time foi sendo retirado, um a um, todos com vida, em condições de saúde impressionantes, tanto físicas quanto mentais. Era muito desgaste. O alívio de quem acompanhava a cobertura se refletiu na homenagem de um dos caras que tinham tudo para estar pensando em outra coisa naquele momento. Paul Pogba ajudou a França a vencer a Bélgica e avançar para a final da Copa do Mundo, mas na sua comemoração reconheceu o time de futebol mais vitorioso daquele momento, os Javalis Selvagens. Essa vitória vai para os grandes heróis do dia. Muito bem, meninos, vocês foram fortes, postou Pogba no Instagram. A história completa desse resgate foi contada pelo jornalista da Globo, Rodrigo Carvalho, que ajudou muito na elaboração desse episódio por conta do livro Os Meninos da Caverna, uma fonte do Peleja e uma forte recomendação nossa para você comprar e ler. Hoje, se você for para Shanghai, vai encontrar um museu construído para honrar essa missão histórica que reuniu o mundo. E nele, uma estátua do herói que ajudou essa história a ser um sucesso. Além, é claro, de um time saudável e carismático, que assim como eu e você, é apaixonado por futebol. Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.